No início do século XIX, a França estava tomada por um turbilhão social, político e econômico que terminaria por mudar para sempre a história do país, da Europa e do mundo como um todo. Após deixar um saldo de mais de 40 mil mortes, a Revolução Francesa, iniciada em 1789, entregou o poder absoluto a um tirano pior do que qualquer um dos monarcas absolutistas que haviam governado o país até então. Napoleão Bonaparte, coroado imperador em 1804, arrastou a Europa para um longo período de guerras ao custo de milhões de vidas, algo que seria responsável por mergulhar a França numa instabilidade ainda maior. Durante esse período e nas décadas que se seguiram, um homem visionário foi capaz de prever não apenas o que a intervenção estatal faria com a França, mas também diversos outros problemas com os quais inúmeros outros países lidariam ainda por muitas décadas. A raiz de todos esses problemas, segundo este homem, era a mesma: a total perversão da lei pelo Estado. Segundo as análises desse pensador francês, a lei natural havia sido manipulada com o objetivo de perverter a verdadeira justiça, limitando e destruindo os direitos naturais. Tudo isso para servir a homens inescrupulosos que só querem explorar a vida e a propriedade alheias. Por sinal, qualquer semelhança entre a realidade descrita por este pensador visionário e a nossa realidade atual não é mera coincidência. Naturalmente, esse homem, um verdadeiro profeta da expansão da tirania estatal, não poderia ser outro senão Frédéric Bastiat. Bastiat passou seus curtos 49 anos de vida no meio deste caótico período da história francesa, quando diferentes regimes políticos se sucederam, castigando tanto o país quanto o próprio povo. No fogo cruzado do combate entre ideias republicanas e monárquicas, Bastiat sempre defendeu a liberdade acima das ideologias, e tal como acontece hoje, suas ideias não foram muito bem recebidas por seus conterrâneos. Como nos indica uma de suas principais biografias, a que leva o subtítulo de Um Homem Sozinho, Frédéric Bastiat sempre foi uma voz solitária, uma vez que seus pensamentos estavam muito à frente do seu tempo. Sem dúvidas, muitas de suas ideias permanecem incompreendidas até hoje, mesmo decorridos quase 2 séculos do estabelecimento das bases do seu pensamento, sendo considerado ele um dos maiores defensores da lei, da liberdade econômica e dos direitos fundamentais. Frédéric Bastiat pode ser tido também como um dos pensadores mais importantes para a formulação das modernas ideias libertárias. Por que Frédéric Bastiat é tão importante para o libertarianismo? A situação política e social da França do início do século XIX era completamente caótica. A famigerada Revolução Francesa, tão celebrada na atualidade, foi um verdadeiro experimento de tudo que há de errado com a máquina estatal. O reino do terror, imposto nos 5 primeiros anos após a derrubada da milenar monarquia francesa, custou a vida de 40 mil pessoas, a maior parte delas executadas sem ter acesso sequer a um julgamento decente. Nesse período, o novo governo francês também levou a cabo um experimento inflacionário que obviamente se mostrou um completo fracasso econômico. A crise que se seguiu criou um vácuo no poder que permitiu a ascensão de Napoleão Bonaparte, que assumiu o comando da França em 1799 e se tornou imperador 5 anos depois. Seus 15 anos de governo arrastaram a Europa para um ciclo de guerras que ceifaram a vida de 5 milhões de pessoas. Ao final desse período, a França estava mergulhada num caos ainda maior. Foi durante a turbulência da era napoleônica que Claude Frédéric Bastiat nasceu, no ano de 1801, em Bayonne, na região de Aquitânia, localizada no sudoeste da França. Sua mãe morreu quando o menino tinha apenas 7 anos de idade e logo após a tragédia, seu pai, Pierre Bastiat, um conhecido homem de negócios da região, decide se mudar para Mougron, para morar em uma propriedade da família Bastiat adquirida no período pós-revolução. Ali, o patriarca continuaria tentando obter sucesso em sua carreira profissional. Contudo, apenas 2 anos depois foi a vez do próprio Pierre falecer, deixando órfão o pequeno Frédéric. Por causa disso, o menino passou a ser criado por seu avô paterno e por uma tia solteira.
Nessa fase de sua vida, o jovem Bastiat frequentou algumas escolas, numa das quais aprendeu o idioma inglês. Esse aprendizado seria fundamental no futuro para colocar Bastiat em contato com as ideias do liberalismo econômico da Inglaterra e dos Estados Unidos. Contudo, Frédéric Bastiat abandonou os estudos aos 17 anos para trabalhar com seu tio na mesma empresa da qual seu pai fora sócio anos antes. Ainda assim, a vida acadêmica nunca deixou de ser o grande interesse de Bastiat. O jovem sempre alimentou o desejo de se mudar para Paris, cidade que era, naquele momento, o centro da efervescência do pensamento francês. Porém, com o adoecimento do seu avô, Bastiat retorna para a propriedade familiar em Mougron, cuidando do idoso até a sua morte no ano seguinte. A morte do patriarca Bastiat legou ao jovem Bastiat uma vasta herança que lhe permitiu finalmente seguir uma vida acadêmica a partir de então. Nessa época, Bastiat conheceu aquele que se tornaria seu melhor amigo e de importância fundamental para o desenvolvimento do seu pensamento, o jovem Félix Coudroy, um jovem socialista que defendia ideias completamente opostas às de Bastiat. Coudroy, por exemplo, acreditava que apenas um Estado autoritário que reduzisse a nada os interesses e vontades individuais é que poderia promover uma verdadeira ordem social na turbulenta França do século XIX. Os constantes embates ideológicos entre Coudroy e Bastiat serviram para que, anos depois, este se tornasse um dos maiores debatedores de toda a França. Frédéric Bastiat se casou pouco antes de completar 30 anos com uma jovem moça moradora de sua vizinhança de nome Marie Yard. Pouco se sabe a respeito deste evento, que parece ter tido pouca importância na vida de Bastiat. Acredita-se que o casamento tenha sido realizado por interesses financeiros, uma vez que Marie era uma rica herdeira e Bastiat precisava de recursos para expandir suas propriedades. Marie continuou vivendo com seus pais mesmo após o casamento e quase nunca foi citada nas abundantes correspondências de Bastiat. A verdade é que diversos acontecimentos marcantes para a história da França roubariam por completo a atenção de Bastiat nos anos seguintes. A partir de 1830, o jovem pensador se envolveu pela primeira vez na política francesa. Naquele ano, uma nova onda de revoltas populares, que passaram para a história com o nome de Revolução de Julho, derrubou a monarquia restaurada dos Bourbons e em seu lugar foi instaurada uma nova monarquia, dessa vez constitucional, com o estabelecimento de Luís Filipe, até então Duque de Orleans, como novo rei da França. No ano seguinte, Frédéric Bastiat foi eleito juiz de paz em Mougron. Já em 1832, Bastiat foi eleito para o Conselho Geral do Departamento de Landes. De forma geral, a década de 1830 foi extremamente tumultuada para a França, na medida em que o descontentamento com o novo monarca crescia cada vez mais. Nessa época, o país começou a se transformar no berço europeu das ideias socialistas, que chegariam ao seu ápice com a publicação das obras de Proudhon na década de 1840. Por sinal, quase uma década depois, Bastiat e Proudhon protagonizaram acalorados debates a respeito dos conceitos de socialismo e liberalismo econômico. Durante a década de 1830, a economia francesa decaiu de forma considerável e a miséria se espalhava pelas grandes cidades. A fome era uma constante na vida do povo. Ao analisar esse estado deprimente, Frédéric Bastiat chegou a uma conclusão que acompanharia seu pensamento por toda a vida. De forma bastante clara, ele percebeu que o caos social e econômico que a França estava mergulhada se devia essencialmente à interferência do Estado na economia, por meio de suas inúmeras medidas protecionistas. Os anos se passaram até que, em 1844, Frédéric Bastiat ganhou pela primeira vez projeção nacional como economista, ao publicar um artigo chamado Sobre a influência das tarifas francesas e inglesas no futuro dos dois povos, no famoso Jornal dos Economistas de Paris. Esse escrito comparava os caminhos distintos tomados pela França, sua pátria natal, e pela Inglaterra, país cujo liberalismo econômico chamava cada vez mais a atenção de Bastiat, bem como os resultados práticos dessa escolha. Foi também nessa época que Bastiat teve contato pela primeira vez com as ideias do inglês Richard Cobden, conhecido líder da Anti-Corn Law League,
uma liga destinada a combater leis de protecionismo contra a importação de grãos da Inglaterra. A ferrenha defesa do livre mercado promovida por Cobden influenciou as obras posteriores de Bastiat até o fim de sua vida. Em 1845, Bastiat se mudou para Paris, se tornando a partir de então um economista e escritor muito conhecido e admirado na capital francesa. Neste mesmo ano, Bastiat viajou para a Inglaterra a fim de encontrar-se pessoalmente com Richard Cobden e com outros defensores ingleses do livre mercado. Em seu retorno à França, o agora famoso Bastiat fundou diversas associações de defesa da livre iniciativa econômica, tendo por inspiração o trabalho de Cobden, com destaque para as associações estabelecidas em Bordeaux e em Paris. Daí em diante, Frédéric Bastiat assumiu cada vez mais seu papel como escritor proeminente e propagador das ideias da liberdade. A partir deste período, Bastiat começou a publicar muitos dos ensaios que o tornaram um escritor consagrado nas décadas futuras. Um dos exemplos é o agora clássico absoluto Petição dos Fabricantes de Velas, uma sarcástica obra que retrata uma fictícia solicitação de diversos setores da indústria francesa para que políticos bloqueiem a luz do sol, garantindo a esses setores grandes lucros. Por óbvio, essa obra ainda soa bastante atual, especialmente em um país como o Brasil, que constantemente promove o atraso tecnológico em nome de uma suposta defesa do emprego e da indústria nacional. Ainda em 1845, Bastiat publicou a obra Sofismas Econômicos, uma coleção de ensaios publicados pelo próprio Bastiat no citado Jornal dos Economistas, direcionados ao combate das principais falácias econômicas divulgadas na França da época. De forma magistral, Bastiat defende a liberdade econômica não apenas como a escolha mais vantajosa, mas também a mais racional. Dada a relevância dessa obra, um segundo volume foi lançado em 1848. Antes disso, em 1847, Bastiat se tornou professor de economia política na Faculdade de Direito de Paris. Em 1848 foi, de fato, um ano fabuloso para a vida de Frédéric Bastiat. O economista escrevia com regularidade, inclusive para uma publicação própria com tiragem semanal, além de colaborar com artigos para diversos jornais da capital francesa. Bastiat também participava de frequentes reuniões, proferia discursos econômicos e mantinha correspondência com as associações de defesa do livre mercado que se formavam por todo o país. Frédéric Bastiat acordava cedo diariamente para ler todos os jornais disponíveis, a fim de encontrar sofismas econômicos que pudesse refutar em seus próprios textos. Vários de seus ensaios, inclusive, nasceram como respostas a publicações feitas por outros autores. Esse ritmo de trabalho frenético, por sinal, faria com que Bastiat descuidasse da própria saúde, algo que levaria a sua vida a um fim precoce, apenas 2 anos depois. Contudo, o ano de 1848 não foi importante apenas para Bastiat. Ele foi também um ano emblemático para a história francesa. Mais uma vez, o país mergulhou em uma revolução que novamente custou a coroa real, sem, contudo, custar a cabeça do rei. Luís Filipe renunciou ao trono no dia 24 de fevereiro e uma nova república foi instaurada. O futuro dessa república seria tortuoso, mas Bastiat não viveria o suficiente para testemunhar a ascensão de mais um Napoleão ao trono francês. Ainda em 1848, Frédéric Bastiat publica o seu importante ensaio O Estado, cujo título é bastante sugestivo. É nessa obra que encontramos uma das mais precisas definições do que é Estado, esse ente parasitário cujo principal objetivo é extorquir a população em favor de uns poucos afortunados. Segundo Bastiat, o Estado é a grande ficção pela qual todos tentam a viver às custas uns dos outros. Mais correto do que isso, impossível. No contexto da nova Revolução Francesa, uma Assembleia Constituinte foi convocada. Conhecendo o perigo dos avanços das ideias socialistas na França, Bastiat se candidatou para o cargo de deputado constituinte, sendo eleito com relativa facilidade. Sua nova ida para Paris, agora como deputado, não foi sem transtorno. A tuberculose, doença que causaria sua morte e que o levara de volta a Mougron, já estava avançada e ele sabia que aquela viagem encurtaria sua vida. Mais uma vez, Bastiat estava certo. Após a promulgação da nova Constituição Francesa, Frédéric Bastiat elegeu-se deputado de forma definitiva na Assembleia Legislativa,
ocupando esse cargo até sua morte. Nessa nova função, Bastiat foi eleito 8 vezes consecutivas vice-presidente da Comissão de Finanças da Assembleia, o que demonstra a confiança que seus pares depositavam em sua capacidade econômica. Ainda assim, Bastiat sentia-se mais do que nunca um homem sozinho entre aquela multidão de políticos medíocres que ocupavam as demais cadeiras do parlamento. Bastiat se considerava um inclassificável dentro da Assembleia por ser republicano demais até para os conservadores e por ser conservador demais até para os republicanos. De qualquer forma, a situação política da França estava cada vez mais complexa, e um claro sinal de que as coisas não caminhavam para o bem na pátria de Bastiat foi a eleição de Luís Napoleão, sobrinho do antigo imperador francês, como presidente da nova república no fim de 1849. Nessas eleições, Bastiat apoiou o adversário de Napoleão, o general Cavaignac, cujo nome baliza no Brasil o modelo de barba que se restringe apenas ao queixo, o cavanhaque. Agora, a vitória de Napoleão, Bastiat recusou-se a acompanhar seus colegas deputados na visita protocolar ao novo presidente. Poucos anos depois, por meio de um golpe de Estado, o sobrinho seguiria os passos do tio, transformando a França novamente em um império governado de forma autocrática mais uma vez sob o nome de Napoleão III. Parece que, mais uma vez, Bastiat conseguiu prever o futuro de forma clara. A partir dessa época, Frédéric Bastiat começou a produzir seus escritos com ainda mais intensidade. De fato, os últimos anos de vida do economista concentrariam a parte mais importante de sua obra. Em 1849, Bastiat lançou diversos livros, abrangendo temas econômicos, políticos e, é claro, críticas ao socialismo. Destacam-se as obras Maldito Dinheiro, o principal ensaio de Bastiat sobre a moeda, Proteção e Comunismo, sobre a liberdade econômica, e Paz e Liberdade, uma crítica contumaz à máquina de guerra que, por décadas a fio, extorquia o povo francês. Em meados do ano seguinte, já bastante debilitado pela tuberculose, Bastiat escreveu aquela que se tornaria sua obra mais conhecida, o livro A Lei. Mesmo sendo um livro curto para os padrões teóricos atuais, sua importância para a concepção libertária dos princípios da lei natural é inegável. Nessa que pode ser considerada sua obra-prima, Bastiat afirma que a lei, enquanto abstração coletiva, é limitada pela própria lei natural, uma vez que se trata basicamente da soma de todos os direitos individuais. Logo, a lei promovida pelo Estado não pode ir além daquilo que os próprios indivíduos poderiam fazer e exercer em sociedade. Em A Lei, Bastiat demonstra seu total apreço pelos seus princípios, ao mesmo tempo em que demonstra também ter completa ciência de que seu precário estado de saúde. Em determinado ponto da obra, o autor afirma: "Até o último dos meus dias eu proclamarei com todas as minhas forças, que já são débeis, por causa de meus pulmões, os princípios da justiça, da paz, da ordem, da estabilidade, da harmonia e do bom senso." Ainda naquele seu derradeiro ano de vida, Bastiat publicou a obra O que se vê e o que não se vê. O livro, que é um compilado de artigos pequenos, mas muito perspicazes, tece críticas contundentes à intervenção do Estado na economia. Em resumo, Bastiat explica que toda ação econômica possui uma consequência imediata, mais visível, e uma série de outras consequências posteriores menos visíveis e não planejadas. Acontece que o Estado tipicamente não se preocupa com essas consequências acessórias que infelizmente tendem a ser mais importantes que o suposto objetivo inicial. Frédéric Bastiat morreu na véspera do Natal de 1850, aos 49 anos de idade, em Roma, cidade que visitava para difundir suas ideias econômicas e liberais. Em seu leito de morte, cercado por pessoas queridas, Bastiat murmurou por 2 vezes as palavras "a verdade", antes de expiar de forma definitiva. Mesmo em sua precoce despedida da vida, Bastiat foi capaz de sintetizar em palavras aquilo que sempre norteou sua vida pública e suas obras: a absoluta busca pela verdade acima de ideologias e da falsidade da política francesa. Seria um erro afirmar que Frédéric Bastiat foi um libertário, se considerarmos esse termo no atual contexto. Afinal de contas, a ideia do libertarianismo enquanto princípio ético só seria formulada um século após a sua morte. Bastiat era, isso sim, aquilo que conhecemos hoje como liberal clássico,
algo que, na França de meados do século XIX, ainda era uma grande novidade. E na atualidade, não seria um exagero afirmar que esse emblemático economista francês é superior, tanto do ponto de vista intelectual quanto moral, à totalidade dos ministros das áreas econômicas mundo afora. Em sua citada obra Proteção e Comunismo, Bastiat descreve o papel ideal do Estado como sendo simplesmente um ente confinado em seus próprios limites, ou seja, garantir a cada um o exercício de suas faculdades e a livre disposição de suas posses. Para eles, o governo, limitado em seu objetivo e responsabilidade, simples em sua ação e econômico, não impondo aos governados a despesa de suas próprias correntes, teria uma solidez nunca antes vista na França. Novamente, Bastiat pressupõe a existência do Estado, mas de uma forma tão restrita que, na prática, ele seria quase imperceptível para a vida dos cidadãos, ou seja, algo nunca visto nem na França do seu tempo, nem no mundo atual. Bastiat sofreu a incompreensão de muitos de seus pares durante a vida e continua sendo incompreendido por muitos até hoje. Sua obra, embora pareça simples e até mesmo demasiadamente objetiva, ainda é capaz de causar um grande alvoroço entre os defensores do Estado. Esse fenômeno, de fato, não é uma exclusividade do nosso tempo. Bastiat também foi o pivô de grandes debates durante a sua vida, especialmente em seus anos passados em Paris. De forma geral, contudo, o famoso economista acreditava que sua relevância para o debate das ideias liberais seria efêmera e facilmente esquecida. Após ser eleito para a Assembleia Constituinte em 1848, ao deixar sua Mugron de uma vez por todas e sabendo que não teria muito tempo de vida, Bastiat escreveu: "Pobre vilarejo, humilde lar de meu pai, estou prestes a dizer adeus para sempre e te deixo com o pressentimento de que meu nome e minha vida, perdido em meios às tempestades, não terão sequer aquela modesta utilidade para a qual você me preparou." Essa previsão de Bastiat felizmente não se concretizou, e o tempo foi o responsável por reabilitar a vida e a obra desse importante economista. Os fundamentos de seu pensamento liberal foram bastante úteis na formulação de teorias econômicas e éticas que posteriormente levariam ao surgimento do libertarianismo, como hoje o conhecemos. Por mais que Bastiat defendesse a existência do Estado, a cobrança de impostos para determinadas situações e fosse ele próprio um político, sua importância para as ideias da liberdade é inegável. Bastiat descreveu sua percepção a respeito do Estado de forma clara em uma de suas obras. Quanto a mim, acredito que o Estado não é, ou não deveria ser, outra coisa que não a força comum instruída para garantir cada um o que deve pertencer e fazer reinar a justiça e a segurança, ao invés de seguir como instrumento de opressão e de espoliação recíproca entre todos os cidadãos. Mesmo nós, libertários, precisamos aceitar que, se as coisas fossem como Bastiat queria, e se o Estado funcionasse como descrito em suas obras, nossa vida seria bem menos miserável. Frédéric Bastiat, um homem à frente de seu tempo, propagou ideias que foram responsáveis por plantar as sementes da liberdade que floresceram no futuro nas mentes e nos corações de incontáveis autores e pensadores ao redor do mundo. Ao final das contas, o Bastiat foi um homem que, acima de tudo, amou a liberdade, como sendo não apenas uma criação do próprio Deus, mas cujo exercício representava em si um verdadeiro ato de fé. Frédéric Bastiat foi um homem que definitivamente apreciava, amava, defendia e reconhecia como ninguém o caráter natural e intrínseco da liberdade humana.